Muito bem, e por fim, uma última questão que também é pertinente, não é? É a questão relativa a como arredondar, né, números decimais. Então, os números decimais a gente usa eles no dia a dia de muitas formas e acaba, assim, a gente geralmente nem se toca que são números decimais. Por exemplo, quem usa grafite, as pontas de grafite podem ser 0, 5 ou 0, 7, números decimais, né? Ou o dinheiro, por exemplo, também, né? Quando você vai comprar coisas no mercado, ou em uma loja, em qualquer lugar que você vai comprar algum objeto, dificilmente o preço vem em um valor fechadinho ali, redondinho, né? R$ 10, R$ 11, R$ 1, R$ 2, R$ 3. Geralmente o preço é por volta do quê? Ele pode ser R$ 1,50, R$ 1,50. Ó, é um número decimal, né? Ou quando você vai comprar produtos e dividir em parcelas, né? Vocês já devem ter visto esse anúncio em algum lugar. Apenas 9 parcelas de R$ 9,99, números decimais, né? 9,99 e por aí vai. Então a gente usa número decimal em muito lugar. A nota dos alunos é de... Nem sempre o aluno tira aquela notinha fechada 6, 7. Às vezes ele tira o quê? 6,5 ou 7,8, por exemplo, tá? Então a gente usa números decimais em vários lugares. A nossa temperatura, às vezes a gente vai medir e ela tá o quê? 36,5 e por aí vai. Então, às vezes, esses números eles vêm com mais algarismos do que o que é conveniente para a gente usar. E aí a gente precisa arredondar eles, tá? Porque se eles tiverem muitos algarismos, isso pode atrapalhar no nosso uso diário, ou pode não ser interessante, ou simplesmente não ser a regra. Por exemplo, o preço dos produtos que vem representado como números decimais, não é interessante os preços dos produtos virem com muitos algarismos depois da vírgula, né? Então, na verdade, os preços dos produtos têm que estar com exatamente 2 algarismos depois da vírgula. Se tiver 3, tem que remover um deles, tem que arredondar, né? Então a gente precisa saber como arredondar os números decimais para tornar eles mais convenientes de usar. Por exemplo, às vezes você chega no mercado, você pode ver ali o preço de um produto sendo dado assim, ó, ele custou R$ 11. Ele custou R$ 11. E tá assim, ó, os centavos. 2, 5, 6. Assim, ó. R$ 11. Pô, mas como assim, né? Era pra estar R$ 11,25. O que é que esse 6 está fazendo aí? Tá uma casa a mais que não deveria estar. Então a gente precisa remover essa casa a mais. Com isso eu já passo para você qual é a regra aqui de arredondamento, já com esse exemplo aqui, ó. Se a gente tem isso, para arredondar esse número, a gente precisa, o que a gente quer é deixar ele só com 2 casas decimais, certo? A gente vai olhar os 2 últimos algarismos aqui. A gente quer que ele fique só com 2 casas depois da vírgula, então a gente precisa remover esse 6. Agora existe uma regra, né? Quando a gente vai arredondar um número, se o algarismo que a gente vai eliminar, que é esse 6 aqui que a gente vai eliminar, for maior ou igual a 5, no caso aqui é maior do que 5, né? 6. Então você precisa acrescentar uma unidade ao número que está ali à esquerda dele, né? Então esse número fica assim, ó, 11, vírgula 20 e vai somar 1 nesse 5, vai ficar 6, R$ 11,26, tá? A regra é essa. Você vai tirar o último número que está ali, mas você não pode só tirar ele. Na hora de tirar ele, você tem que ver se ele é maior ou igual a 5. Se ele for maior ou igual a 5, aí você vai somar 1 no número que está à esquerda, tá? Tá, vamos para outro exemplo, um exemplo melhor. O número que eu quero arredondar é 1,26 e eu quero arredondar ele para que ele fique com uma única casa depois da vírgula. Bom, se eu quero que ele fique só com uma casa depois da vírgula, ele está com 2 casas depois da vírgula aqui, né? O 2 e o 6, ele está sendo centésimos aqui. Se eu quero que ele fique só com uma casa depois da vírgula, então eu vou ter que
remover esse último algarismo que está ocupando a segunda casa depois da vírgula. Mas eu preciso seguir a regra. Tá? Arredondando esse número, eu vou perceber que esse número que eu estou removendo ele é maior do que 5, ele é 6. Então eu preciso somar 1 no número à esquerda dele, que é o 2, então vai ficar 3. Então o arredondamento de 1,25, de 1,26 é 1,3, tá? Muito bem, mais um exemplo. Agora o número que a gente tem aqui é 9,478 milésimos, né? E eu quero arredondar para que fique com apenas 2 casas depois da vírgula. Perceba aqui que depois da vírgula existem 3 casas, né? A casa dos décimos, dos centésimos e dos milésimos. E eu quero arredondar para que fique com apenas 2. Então, se tem 3, eu preciso remover a terceira casa. Esse 8 aqui ele vai ter que sumir. Mas, novamente, eu terei que seguir a regra e perceber que o número que eu estou removendo para arredondar, ele é maior do que 5. Como ele é maior do que 5, então eu não posso só tirar ele, mas eu vou também ter que somar 1 no número à sua esquerda, que era 7, com mais 1 vai ficar 8. Então o arredondamento dá 9,48 centésimos, ok? E mais um exemplo, o número agora é 2,24 e eu quero arredondar para que ele fique com uma única casa depois da vírgula. Perceba aqui que ele está com 2 casas depois da vírgula, né? A casa dos décimos e dos centésimos. Eu tenho 2 inteiros e 24 centésimos aqui, né? E eu quero que ele fique só com uma casa depois da vírgula. Então, se ele tem 2, eu tenho que remover uma, que é essa casa que tem o 4. Aí agora, seguindo a regra ainda, para arredondar, como o número que eu vou remover aqui para arredondar esse valor é menor do que 5, né? 4, era 4, é um número menor do que 5. Quando esse último algarismo que eu estou removendo é menor do que 5, então eu só preciso tirar ele. Então, o que era 2,24 fica só 2,2. Ficou claro isso? Quando o número é maior ou igual a 5, se ele for 5, se ele for maior do que 5, você tira ele, mas você soma 1 no número à esquerda. Agora, se ele for menor do que 5, basta remover e pronto, está feito o arredondamento, ok? Espero então que tenha ficado claro e um abraço aí e até a próxima aula.